Sejam muito bem-vindos ao primeiro capítulo do podcast Papo de IA, Papo de Inteligência Artificial, aqui onde a gente vai falar de inteligência artificial para pessoas comuns, como essas ferramentas vão melhorar nossa vida, como a gente vai usar isso para ganhar dinheiro, as mudanças que estão acontecendo na sociedade, e elas já estão acontecendo. Se você não está se esforçando bastante para aprender as ferramentas de inteligência artificial, saiba que você está atrasado porque a mudança vai acontecer de forma avassaladora e quem não estiver preparado vai ser pego aí de calças curtas, como se fosse um taxista na época que o Uber chegou. Então, foi por isso que eu resolvi criar esse podcast, porque basicamente eu estou acompanhando muito isso, eu estou estudando muito as ferramentas, a gente vai falar um pouco sobre elas aqui, e eu senti a necessidade de compartilhar, né, isso que eu estou aprendendo, até porque ensinando é quando a gente mais aprende. Então aqui, pessoal, a gente vai falar para pessoas normais, para você que é médico, você que é arquiteto, ou arquiteta, advogado, advogada, qualquer profissão, basicamente, porque aqui a gente vai mostrar na prática o que isso está mudando no dia a dia das pessoas. A gente vai falar sobre notícias legais, de coisas que estão acontecendo aí na sociedade. Enfim, pessoal, é uma infinidade de assuntos. Eu não vou entrar aqui no mérito de TI, tá? Não vou ficar aqui falando de parte técnica, que até nem é a minha área. Eu prefiro falar dessa parte realmente aí prática que a gente pode aplicar no dia a dia, tá? Então, o tema desse primeiro episódio é o que é inteligência artificial e como ganhar dinheiro com ela, que eu acho que é o que interessa a todos. Eu achei legal fazer esse capítulo um para pegar todo mundo aí que está meio perdido, está ouvindo falar das ferramentas de tudo, mas que basicamente não sabe nem por onde começar, né? Acha que inteligência artificial é só um robozinho desse aí, ou chat GPT, mas ainda não entendeu direito a mudança, o que está acontecendo. Então é sobre isso que a gente vai falar. Primeiro eu queria me apresentar, meu nome é Danilo Gato, eu sou designer formado aí há mais de 10 anos, mas talvez vocês me conheçam no meu trabalho que eu faço com educação financeira, que eu já trabalho nessa área também há uns 7 anos. Só que eu tenho aí uma característica interessante, que eu sou um dos caras que mais gosta de aprender coisas novas nessa vida. Tá? Então eu gosto de aprender a tocar instrumento, aprendi finanças, aprendi, sei lá, cara, eu tenho até curso de adestramento de cachorro, então é uma coisa que eu sempre gostei muito de aprender coisas novas. E quando surgiram essas ferramentas de inteligência artificial, que eu vou explicar para vocês assim o que elas têm de diferente das ferramentas anteriores, eu fiquei impressionado, alucinado, quis baixar elas, testar, fazer várias coisas. E é o que eu venho fazendo aí dia após dia, né? Testando ferramentas, vendo o que elas podem entregar de conteúdo. Para quem é produtor de conteúdo de rede social, a gente tem muita coisa legal. Então, até peço, inclusive, que vocês sigam os meus canais aqui, que eu vou falar mais de inteligência artificial, o grupo do WhatsApp, que vai estar na descrição desse vídeo, desse podcast. Não sei se vocês estão assistindo no YouTube. Para quem estiver ouvindo isso no Spotify ou em alguma outra plataforma, saibam que eu estou gravando isso no YouTube. Tem um videozinho que eu vou deixar algumas imagens aqui porque eu acho que esse é um assunto que as imagens agregam muito também, mas eu vou tentar falar de forma que se você estiver só ouvindo o áudio também fique legal aí para você. E me sigam nas redes sociais. Quem quiser ver meu perfil de finanças, Danilo Gato, underline Financas. E para quem quiser, inteligência artificial, danilogato.ia ou Danilo Gato Inteligência Artificial, que a gente vai falar bastante sobre isso. Então, pessoal, a gente vai começar aqui falando aula um, tá? O que é inteligência artificial? E até falando também da frequência, porque eu acho legal a gente ter uma ideia de esse programa aí de quanto em quanto tempo ele vai acontecer. A ideia é que em algum momento ele vire semanal, mas por enquanto eu vou tentar fazer até mais de um episódio por semana, porque tem muito assunto. A gente, para vocês que estão começando agora, o negócio está evoluindo muito rápido. Então, se eu fosse deixar para ficar fazendo um capítulo por semana aqui, eu só ia alcançar o que está acontecendo daqui a 2 anos, ou talvez nem fosse alcançar. Ou teria que deixar um monte de conteúdo para trás, o que eu não quero. Quero de fato levar vocês aí pelo caminho, principalmente quem está começando, assiste aqui o capítulo um, vai entender os conceitos, depois as principais ferramentas que estão ocasionando toda essa mudança, e aí a gente vai caminhando aí para ferramentas mais complexas, mudanças mais profundas que estão acontecendo na sociedade, e a gente vai vendo isso pouco a pouco. Então vamos lá, pessoal. O que é uma inteligência artificial? Ele é basicamente uma forma que os humanos encontraram de fazer com que máquinas, né, basicamente programas de computador, falando aí de uma forma mais simples, aprendam a tentar fazer as atividades humanas relacionadas à inteligência, né, que exijam aí um raciocínio complexo, uma tomada de decisão, uma análise de cenários, coisa que as ferramentas antigamente não conseguiam fazer. Né? Fazendo assim uma comparação bem simplória entre como eram os sistemas antes da inteligência artificial e como eles são hoje, se eu tivesse algum tipo de programa, por exemplo, um e-commerce, por exemplo,
eu teria que programar absolutamente tudo nesse e-commerce. Então eu teria que eu mesmo falar, toda vez que alguém comprar algo no e-commerce, programa, eu quero que você vá até o estoque, eu quero que você tire uma unidade dessa coisa que ele comprou, eu quero que você adicione isso no faturamento. Então eu que tenho que programar tudo, a máquina não faz nada sozinha, ela faz o que eu programei ela para fazer. Quando a gente traz para um contexto de inteligência artificial, é uma forma bem mais complexa de você fazer esse tipo de desenvolvimento, no qual a máquina, de certa forma, simula uma capacidade de raciocínio. Então, nesse caso, eu, de certa forma, programaria a máquina para ela saber o que eu quero, né, que é basicamente maximizar as vendas do site, trazer uma boa usabilidade, fazer um bom controle de estoque e tudo mais. E a própria máquina, conforme os usuários vão usando o site e tudo mais, ela vai por conta própria aprendendo, se melhorando. E ela vai tomando até, inclusive, decisões para isso melhorar. Então, por exemplo, no e-commerce, eu teria que fazer uma análise de um relatório, por exemplo, e dizer, olha, cara, eu acho que as peças de cor azul estão vendendo mais, deixa eu programar aqui para ele mostrar mais peças azuis. Óbvio que já chega no nível de programação hoje que já está um pouco mais avançado, mas de qualquer forma o site não pensa sozinho. Num caso de uma inteligência artificial, ele simularia como se ele estivesse pensando sozinho. Ele mesmo poderia olhar e entender que estão sendo compradas mais peças azuis, ele ia comparar com os parâmetros dele e talvez ele tomasse por conta própria essa decisão. Falar, vou mostrar mais coisas azuis aqui. Entendeu? Só que em níveis muito mais complexos. Eu trouxe talvez um exemplo bem simples para vocês, só para ajudar um pouco o entendimento. E o que isso traz de mudança para todo tipo de ferramenta? As ferramentas que começaram a ser, como eu posso dizer, fortalecidas pela inteligência artificial, elas estão evoluindo num nível absurdo, porque uma das características da inteligência artificial é que ela aprende, né? Entre aspas, ela aprende e se desenvolve sozinha. Você não precisa ficar necessariamente lançando novas versões dela, né? Dependendo da forma que o negócio foi desenvolvido, ela por conta própria vai entendendo, né, cada vez melhor aquilo que está acontecendo e vai te trazendo resultados cada vez melhores. Então, basicamente, se eu tinha uma ferramenta, que aumenta a qualidade de imagem, ela analisa os pixels da foto e aí eu tento aumentar a foto, ela tenta reconstruí-la de uma forma tosca. Agora, a partir do momento que eu trago isso para uma ferramenta de inteligência artificial, ela, quanto mais eu uso, mais ela melhora. Vai chegar em um ponto de tanta gente usando e ela entendendo cada vez mais o que está acontecendo, que você vai pegar uma foto ultra pequena, desfocada, você vai esticar ela e a ferramenta vai reconstruir a imagem sozinha. Entendeu? Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. É como se você estivesse dando esteroides, anabolizantes para todas as ferramentas possíveis e imagináveis que existem. Então, basicamente, a inteligência artificial é o conceito, né, que está sendo aplicado em diversas ferramentas, em regras de negócio, em aplicativos, em sites, que vai trazer uma inteligência absurda. É a mesma coisa, tentando fazer uma outra analogia, eu tenho um escritório que eu tenho funcionários que só fazem exatamente o que eu peço. Eu falo assim, envie um e-mail. E aí ele senta na frente do computador e fica olhando o computador. Eu falo, cara, por que você não enviou e-mail? O computador está desligado. Ah, tá, desculpa. Liga o computador, agora envia o e-mail. É mais ou menos isso. E agora eu mudei para funcionários inteligentes. Eu falo, cara, envia o e-mail. E aí ele já chega comigo e fala, olha, Danilo, eu enviei o e-mail. Ao mesmo tempo eu vi que tinha mais uma coisa para fazer aqui, eu já resolvi. O computador estava quebrado, eu fui lá com o cara de TI, ele já consertei aqui o computador. Então é como se as ferramentas começassem a pensar por conta própria. E não sei se vocês já estão conseguindo enxergar as mudanças que isso vai trazer para a sociedade. E eu vou tentar trazer um pouco mais desses conceitos enquanto a gente está falando desse vídeo. Então, esse vídeo eu queria primeiro explicar para vocês o que é inteligência artificial. Então, ela é só como é que eu vou dizer, um núcleo novo, né, que pensa por conta própria, que faz os sistemas, os sites, os aplicativos começarem a pensar e se desenvolver por conta própria, e com isso alcançar resultados inimagináveis muito rápido, eles se desenvolvem muito rápido. E basicamente como é que a gente vai fazer também para ganhar dinheiro com isso hoje já e talvez até vislumbrando um pouco o futuro, o que, que vai vir aí de diferente. Bom, então, para começar, eu acho legal falar um pouco para vocês quais são os tipos de ferramenta que já estão surgindo hoje. Então a gente tem basicamente, vocês podem ver aqui a primeira, a ferramenta de construção de imagens, tá? Então você tem hoje inteligências artificiais que você pede para ela uma imagem e ela te entrega. E aqui eu até trago um conceito um pouco que está muito em alta agora, né? Que é esse conceito de você pedir para as ferramentas através de texto,
tá? Então, algumas das ferramentas mais famosas, que estão ficando muito populares de inteligência artificial, são ferramentas nas quais você faz um pedido a ela através de uma linha de texto e ela te entrega algum resultado. Então, você tem ferramentas que você faz um pedido de uma imagem e ela te entrega aquela imagem que você pediu. Ah, eu quero um robô perto de um lago. E ela vai lá e te entrega aquela imagem do robô perto do lago. Você tem imagens que geram vídeo, ferramentas que geram vídeo, que eu posso chegar lá e pedir para ela algum tipo de vídeo. Essas estão em um desenvolvimento ainda um pouco mais atrasado, mas já está chegando num resultado muito legal. A gente tem ferramentas que escrevem texto, que vocês devem conhecer, o ChatGPT é uma delas, e todos os outros tipos de ferramentas. Eu botei esse robô aqui com esse celular aqui também para representar os aplicativos e outras ferramentas aí que também estão usando essa tecnologia. E também acho legal dizer para vocês que todas as imagens que eu coloquei aqui nessa apresentação, eu gerei através de inteligência artificial em poucos minutos. Agora pensem quanto tempo eu levaria para fazer cada uma dessas imagens, ou se eu fosse fazer um desenho digital, então eu como um artista digital posso dizer para vocês que levaria muitas horas para fazer qualquer uma dessas imagens. Se eu fosse um artista 3D, também levaria umas boas horas para eu conseguir modelar um robô como esse e renderizar para botar nessa imagem aqui. Isso aqui eu fiz em minutos. Então, isso é uma das coisas importantes de vocês saberem que a inteligência artificial está trazendo, é a produtividade. Então, basicamente, você pega uma ideia dessa que eu tive, eu quero fazer aqui uma apresentação como essa. Pô, num modelo normal, né, a não ser que eu comprasse imagens prontas ou me arriscasse aí a ser processado, né, por uso indevido de imagens de terceiros, né, pegando imagens aí com copyright, né, e colocasse aqui e tivesse esse risco, se eu fosse fazer isso por conta própria, eu levaria dias só para fazer esse slide aqui. Enquanto que aqui eu levei poucos minutos. E como eu falei, as ferramentas não fazem só imagem, já tem ferramentas que fazem apresentação, já tem ferramentas que fazem sites, que fazem aplicativos através de um comando de texto, ela já te dá um negócio ali semi-pronto que você pode desenvolver. Então, entra num ponto, essa questão da produtividade, o quanto ela está aumentando, vai aumentar para a humanidade, né? Já está aumentando, que assim, uma das primeiras oportunidades que a gente tem com a inteligência artificial é a gente tentar aumentar muito a nossa produtividade agora, enquanto as outras pessoas ainda não se tocaram que dá para aumentar muito a produtividade. E aí você consegue entregar muito mais conteúdo, enquanto os outros ainda não perceberam isso. Vamos lá. Se eu vou pegar um trabalho, por exemplo, que eu tenho que fazer umas imagens legais para um cliente, e aí esse cliente está falando comigo e está falando com outro ilustrador, com outro designer, eu vou ter uma vantagem competitiva muito grande em relação a essa outra pessoa. Porque, primeiro, eu posso fazer muito provavelmente uma imagem melhor do que ela, porque isso aqui está no nível altíssimo, né? Quem faz isso aqui já são profissionais de ponta. E eu consigo fazer muito mais rápido que ela, posso entregar isso no mesmo dia para a pessoa, se eu quiser. E eu ainda consigo comprar mais barato do que ela, porque isso aqui não vai me tomar quase nada de tempo. Ou seja, eu chegaria lá com um orçamento X e o outro cara chegaria lá com um orçamento 10x. Quem você acha que o cliente escolheria? E aí eu poderia pegar vários clientes assim. Então eu posso, hoje, já usar essas ferramentas para aumentar muito a minha produtividade e entregar os mais variados tipos aí de trabalhos. E enquanto isso, muita gente reclamando, nossa, que absurdo, não vamos contra a IA. Galera, eu acho que nem é o propósito aqui do canal ficar falando um pouco desse assunto, mas só dando a minha opinião rápida, eu acho que quando a tecnologia chega, não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. Você pode fazer o protesto que você quiser, você pode fazer a passeata que você quiser na Paulista, mas enquanto você está perdendo tempo fazendo isso, outras pessoas estão aprendendo a usar, roubando seus clientes, e daqui a pouco você vai ver que seu protesto não serviu de absolutamente nada, você perdeu tempo e as outras pessoas aprenderam a usar e você agora está atrasado em relação ao mercado. Tá? Então, para mim, isso aqui chegou para ficar. Vai ter alguma regulação, alguma coisa? Vai, com certeza. Não acredito que o governo não vai fazer nada, né? Vai haver regulações. Mas com certeza, ainda assim, você deve poder usar 80, 90% das ferramentas que vão surgir de uma forma bem eficiente aí para ganhar dinheiro, para aumentar sua produtividade. E aí vamos só falar de dois tipos de ferramenta bem específicas que eu acho que foram algumas das que trouxeram toda essa mudança que fez basicamente aí a inteligência artificial estar sendo tão falada agora. E a primeira delas é o ChatGPT ou ChatGPT, só que eu não vou falar em inglês aqui, galera, aqui é português mesmo, então o ChatGPT é brasileirado, que para quem não sabe, ela é uma ferramenta que te gera textos por comando de texto. Como assim, Danilo? Não entendi. Eu vou pedir um texto para ela.
no que eles chamam de linguagem natural, que é basicamente a forma como eu falaria com uma pessoa. Então, talvez a melhor forma de você entender o ChatGPT é você imaginar que dentro do computador tem como se fosse isso aqui, um robô extremamente inteligente, especialista em texto, em qualquer coisa que envolva texto. Análise de texto, criação de texto, contar história, cálculo, código, qualquer coisa que possa ser entregue a você em formato de texto, ele é um especialista melhor do que qualquer ser humano, tá? Pelo menos em termos aí de, como é que eu vou dizer, de processamento, e eu diria até que de criatividade, porque eu já vi uns resultados aqui bem impressionantes, tá? E ele está ali dentro do computador trabalhando para você de graça e você pede literalmente o que você quiser para ele. Acho que essa é a melhor forma de você entender. Então, dando alguns exemplos, eu posso chegar lá no prompt, né? Essa palavra a gente vai usar muito, prompt é comando, tá? Então, basicamente, a maioria dessas ferramentas funciona através de um prompt. Você dá um comando para ela, você pede algo para ela. Tão simples como você pediria para uma pessoa convencional e ela vai te entregar algum resultado. Então, posso chegar para o ChatGPT e posso pedir para ele, ChatGPT, não preciso falar o nome dele, tá? Eu posso só escrever direto. Escreva para mim um e-mail de despedida da empresa, falando que eu estou em busca de novas oportunidades, que eu vou começar um novo projeto para eu enviar para as pessoas. E ele vai me entregar. Ele vai mostrar lá, prezados, amigos, muito obrigado, não sei o quê. Vai começar a escrever. Ele começou a escrever, eu estou lendo, não estou gostando, eu posso pausar. E posso dizer, escreva em um tom um pouco mais informal. Isso aqui ficou muito rebuscado. Aí ele vai botar, e aí galera, queria me despedir de vocês. Aí eu posso ler esse texto e dizer assim, cara, antes da despedida, coloca uma introdução, fala, vocês sabem que eu sempre gostei muito de trabalhar com você, algo assim. Literalmente, como eu estou falando para vocês, vocês podem escrever, e ele vai reescrever aquele texto. Então, eu poderia pedir para ele escrever um e-mail para mim, eu posso pedir para ele escrever um livro para mim, que é um negócio que a gente vai falar aqui. Eu já fiz isso. Para quem não sabe, eu escrevi um livro usando o Chat GPT como uma base, né? Ele me entregava os conteúdos, eu ia ajustando, alguns eu reescrevi, mas assim, 80% foi ele que me deu do texto. Eu basicamente ajustei. Você pode pedir para ele analisar textos para você, então eu posso pegar ali um. Pô, alguém me mandou um artigo de internet gigantesco, eu não tenho tempo de ler, eu posso copiar aquilo lá e falar chat GPT, né? Eu estou falando isso brincando, mas você não precisa falar o nome dele de novo. Posso colocar lá, me entrega um resumo desse texto, os 10 principais pontos. E ele vai ler o texto e vai te entregar. Ponto um tal coisa, ponto 2 tal coisa, ponto 3. Então, assim, só essa capacidade dele de processar já seria sensacional, né? Te entregar aí, ele entende, né, o texto, entre aspas. Agora ele tem a capacidade de criar, e essa é uma das mais espantosas. Eu posso pedir para ele literalmente, me entregue 10 ideias de posts sobre finanças. Ele vai me entregar. Gostei da 3 e da 5, me entregue mais 10 nesse estilo, e ele vai te entregar. E aí eu posso falar assim, pegue a ideia 4 e escreva o post com até 300 caracteres. Ele vai escrever. E aí eu vou dizer assim, não gostei da linguagem que você usou, escreva de uma forma mais didática, e ele vai escrever. Então é como se você tivesse, como eu falei, um funcionário gênio que trabalha em tempo recorde e que você pode pedir o que você quiser para ele em termos de texto. Você está limitado literalmente pela sua criatividade. Então, eu já uso o ChatGPT para muita coisa. Eu uso ele para ter ideia de post, ideia de texto. Eu faço perguntas para ele. Hoje, o áudio talvez aqui esteja um pouco, não esteja tão bom quanto eu gostaria. Estou tendo que usar esse fone porque basicamente o meu gato comeu aqui o fio do meu microfone de lapela, tá? E eu estava tentando ver se eu conseguia consertar ele aqui em casa para poder gravar sem ter que pedir outro que ainda ia demorar um pouco para chegar. E eu não sabia qual que era o nome desse cabo. E eu fui lá e perguntei para o ChatGPT, falei, ChatGPT, qual que é o nome desse tipo de cabo de fone de lapela? E ele me respondeu. Ele falou, o cabo de áudio, modelo tal, que tem dois tipos de fio por dentro, não sei o quê. Eu falei, cara, se eu fosse procurar isso no Google, ele é só me dar um monte de site, eu ia ficar apanhando lá para pesquisar. Então eu já estou usando mais o ChatGPT do que o Google. Essa é uma das mudanças que está acontecendo. O Google te entrega links, ele te entrega sites. O ChatGPT já te entrega o que você quer, que é informação. Então, se eu falar assim, qual que seria o melhor restaurante de tal bairro em tal país? O Google vai te entregar listas. Se alguém escreveu alguma coisa sobre isso, ele vai te entregar. O ChatGPT talvez te responda. Segundo avaliações de clientes, o melhor restaurante é esse aqui. Pá, já te entrega a resposta. Você não tem que entrar em sites e ficar vasculhando. E eu posso dizer, me recomende mais 6 nesse estilo. Ele vai lá e vai recomendar. Então,
Ele trouxe uma evolução absurda para a produtividade, para a organização, para trabalho, para tudo. E ele é uma das ferramentas que está sendo tão utilizada porque é gratuita, as pessoas estão vendo o poder dele. Você pode criar histórias, você pode criar textos, você pode. Cara, uma infinidade de coisas, literalmente. Eu posso pedir ideias de negócio para ele, eu posso pedir ideias de nome de negócio. Eu cheguei nesse nome desse podcast, Papo de IA, por ideia dele. Eu fui lá no ChatGPT e falei, escreva 50 ideias curtas de nome de podcast. Aí ele me entregou um monte. Aí eu fui gostando, eu fui dizendo, escreva mais no estilo dessa e dessa. E aí ele foi me dando várias outras até que eu cheguei e gostei. Pesquisei, vi que não tinha, falei, vai ser esse aqui. Peguei e criei. Entendeu? Então ele vai virar algo que vai aumentar muito sua produtividade. Vai virar uma espécie de assistente extremamente inteligente e eficiente que te entrega o que você quer de texto. E aí eu vou fazer um capítulo só sobre ele, obviamente, com várias outras coisas até mais avançadas que a gente pode fazer com ele. É bem interessante. Então, ele que trouxe toda essa mudança. A gente tem médicos fazendo artigos, pedindo para ele analisar artigos. A gente tem gestores de mídia social pedindo para ele fazer post, para ele fazer roteiro, calendário. A gente tem nutricionistas pedindo para ele fazer planos de alimentação. Você pode colocar lá, eu quero, monte para mim uma dieta de tantas mil calorias, que seja tantos por cento de carboidrato, proteína e gordura, e assim assado, ele vai e te monta. Aí você pede assim, me dê mais 3 variações de prato, ele te entrega. Você fala, me dê a receita, ele vai te dar a receita. Você fala assim, cara, então monta agora uma lista de supermercado com esta receita. Ele monta, eu falo, agora organize essa lista por setores para facilitar minhas compras. Ele organiza. É um absurdo, entendeu? E o pior é que ele entende, você fala com essa linguagem humana mesmo, ele entende. Ele entende entre aspas, né? Mas a sensação que dá é essa, que você está conversando com uma pessoa, sabe? Por vezes você vai se pegar elogiando, tipo, dizendo assim, sensacional, escreva mais desse jeito, você não precisaria elogiar. Mas é porque você começa pouco a pouco a enxergá-lo como se fosse uma espécie de funcionário que você passa a gostar muito porque ele te ajuda muito com as suas tarefas no dia a dia. E já estão surgindo várias ferramentas que usam a tecnologia dele. Então hoje a gente já tem, por exemplo, extensões do Chrome que ele entende os vídeos do YouTube e te dá a transcrição. Você pode perguntar, a gente já tem ferramentas que usam ele para ler PDFs e te dizer ali o que tem no PDF. E vão surgir diversas outras, tá, pessoal? Aqui no capítulo que a gente fizer sobre ele, eu faço uma pesquisa maior do que já tem disponível aí de coisas que usam o chat GPT para a gente usar. Bom, então ele trouxe esse avanço absurdo porque ele trouxe essa questão do texto, que é algo que muitas pessoas usam no dia a dia e está facilitando muito a vida. Posts, texto, todo esse tipo de coisa. E aí acabou que junto com ele também vieram, talvez o segundo mais famoso, que são as ferramentas de geração de imagem. Eu coloquei aqui o Midjourney, que é a que eu uso muito, mas tem outras. Tem a da mesma empresa que fez o ChatGPT, né, que é a OpenAI, que é o DALL-E, acho que é assim que pronuncia, que é DALL-E, né, DALL-E. E ele basicamente cria imagens também, através de comando de texto. Você pede um texto, você escreve um texto pedindo a imagem do jeito que você quer, ele entende o que você pediu e te entrega a imagem. E hoje já tem várias outras, mas eu gosto muito do Midjourney, foi uma que eu aprendi a usar nos últimos meses, que para mim entrega os melhores resultados disparado. Essa imagem, por exemplo, que está aqui, para quem não está vendo, tem uma espécie de robô pintando um quadro. Eu escrevi literalmente isso. Eu escrevi um robô, só que em inglês, a ferramenta entende inglês. Um robô humanoide pintando uma foto em alta resolução de um robô humanoide pintando um quadro. Aí ele me entregou essa imagem. Simples assim, eu escrevi isso e ele me entregou essa imagem em poucos segundos até, para vocês verem como é. Então pensem nas aplicações que vocês podem fazer com isso. Vocês podem usar isso para ilustrar apresentação, para ilustrar livro. Eu fiz o logo desse podcast lá também. Então eu fui lá e pedi ideias de ícones, ideias de logo. E aí isso ajuda muito nesse brainstorming artístico, que eu tinha um trabalho gigante para fazer quando eu trabalhava como designer. Quando eu trabalhava como designer, eu tinha que ficar na internet, procurando sites de referência, olhando um monte de coisa e separando uma pasta de referências. Aqui não. Aqui eu posso pedir para ele, cara, eu tô com uma ideia na cabeça, me gere tantas imagens de logo nesse estilo aqui, composto disso aqui, e ele vai lá e te gera. Aí você vai olhando e fala, gostei dessa, separa. Aí daqui a pouco você pode pedir para ele gerar mais usando aquela imagem como referência, ele vai e te gera outras. E aí você tem um processo criativo até muito mais legal e muito mais rápido. E ele gera imagens de resolução altíssima. Para quem não está vendo isso no YouTube, aqui tem uma imagem que seria uma imagem tranquilamente feita por um artista de ponta
de Hollywood, da Pixar, tá? Então é uma imagem extremamente detalhada, bonita e que foi feita em segundos e é uma imagem original. Essa imagem não existe em lugar nenhum. Eu poderia usar ela para os mais variados fins. Eu poderia usar ela para ser uma capa de livro, eu poderia usar ela para ser um fundo de alguma apresentação, ou para apresentação, como eu coloquei aqui. Esse poderia ser um personagem que eu estou criando, e aí depois eu peço para ele fazer ele em outras posições. Eu posso passar isso aqui para um, sei lá, modelador 3D e falar, cara, estou criando uma animação sobre um robô que é pintor, cara. E tá aqui, ó, é esse aqui. Você pode modelar ele em 3D. Hoje eu ainda precisaria pedir para o cara do 3D fazer isso. Daqui a pouco talvez eu nem precise mais. Daqui a pouco eu posso, como já tem, só que ainda está num nível menos avançado do que essa aqui, ferramentas que você pede e por texto ele te dá um modelo 3D. Mas daqui a pouco, pessoal, no dia, sei lá, eu não dou 5 anos ou menos para chegar em um nível que eu vou fazer isso. Eu vou chegar lá e dizer, ó, agora pega isso aqui e transforme num personagem 3D. Agora anime esse personagem 3D, sei lá, pintando o quadro. Legal, agora faça tal coisa. E aí você vai pedindo, tão simples quanto isso, né? Imagina, eu acho que as pessoas estão pensando, nossa, Danilo, mas não vai mais ter emprego para ninguém, o ilustrador, o diagramador, não sei o quê. Primeiro, a ferramenta não é perfeita, pelo menos não ainda, e eu não duvido que talvez um dia ela fique bem próxima da perfeição, mas por enquanto, as pessoas que entendem como fazer ainda vão ter uma grande vantagem. Por exemplo, nem sempre ele entrega um negócio 100% bonito, às vezes ele podia entregar esse robô com 3 braços. E, e eu gostei muito dessa imagem aqui. Se eu pedir outra, já não vai mais ficar igual essa. Aí eu teria que manjar um pouco de Photoshop, né? Que eu já fiz isso várias vezes. Eu pego lá e tiro o braço dele através de um programa de edição de imagem. E assim sucessivamente. Para 3D, então, que é muito mais complexo, com certeza essas imagens vão te entregar modelos ali que não vão se comportar tão bem. E uma pessoa que manja de 3D vai ter que pegar isso para refinar, para ajustar. Então, por enquanto, ainda vai ser muito necessário. Mas, como eu falei, quem for esperto vai usar isso para aumentar sua produtividade. Se eu fosse um ilustrador, ao invés de eu ficar brigando com a ferramenta, né, na época que eu trabalhava ainda com ilustração, eu trabalhei com desenho, com esse tipo de coisa, eu, pelo contrário, eu ia virar sócio dela. Eu ia dizer assim, cara, se antigamente eu conseguia fazer um desenho por dia, agora eu consigo fazer 50. Então vou vender 50, vou vender um prazo menor, vou vender mais barato, vou pegar, vou ajustar. Se a pessoa, o cliente quiser um negócio muito mais específico, eu tenho conhecimento de Photoshop, eu posso ajustar aqui a ferramenta. Então hoje eu não tenho limitações com entregas de imagem, por exemplo. Se eu tiver qualquer ideia aqui de uma imagem legal, eu posso criar e botar aqui nessa apresentação para vocês verem. Então, isso que esse tipo de ferramenta traz. Para mim, ela vai trazer um output de criatividade altíssimo. Eu hoje, por exemplo, posso fazer curtas-metragens, como eu faço. Se vocês entrarem no meu TikTok, o danilogato.ia, eu estou fazendo vários vídeos curtos de curiosidade, de história de terror, que são coisas que eu gosto pra caramba, usando imagens do Midjourney, locução feita em outras ferramentas, roteiro feito no ChatGPT. Eu junto tudo isso num programa de edição de vídeo, monto um videozinho super legal, coloco lá e pronto, eu crio uma espécie de curta-metragem legal pra caramba. Vocês podem ver a qualidade lá depois. Em alguns minutos, sei lá, em menos de 1 hora eu criei. Então, eu criei um livro em 24 horas, com imagem do Midjourney, o texto do ChatGPT. E, cara, você está limitado pela sua criatividade. Como é que você pode usar isso na sua profissão, especificamente falando? Eu sou um produtor de conteúdo, por exemplo. Eu trabalho com rede social, com finanças. Então, por exemplo, as imagens dos meus posts, ultimamente eu tenho usado o daqui, que fica uma qualidade muito boa, é muito rápido. Tenho usado o ChatGPT para me dar ideia de texto. Então, às vezes, eu estou com o texto mais ou menos na cabeça, mas ao invés de eu pegar aquela página em branco para digitar, eu já falo assim, cara, escreva para mim um texto sobre o novo investimento X, usando esse texto aqui como referência, né, que é o texto ali que saiu do investimento, que tem todos os detalhes dele, e fala assim, escreva com uma pegada mais didática, começando explicando o que é o investimento, no meio falando as vantagens dele, terminando com alguns estudos de caso, e me dá essa ideia aí. Aí ele vai e escreve para mim, aí eu vejo se eu gostei ou não, não gostei, vê outra. Ah, agora sim. Aí eu pego essa ideia e ajusto. Falo, pô, não gostei desse parágrafo, vou botar um outro aqui. Mas, cara, um trabalho que talvez eu levaria um bom tempo para fazer, ele é feito em pouquíssimos minutos. Menos de 10 minutos eu estou ali com um puta texto legal pronto para eu colocar na minha rede social e continuar aqui com a minha produção de conteúdo e fazer outras coisas. Talvez produzir mais conteúdos. Talvez agora, ao invés de eu cuidar de uma só rede social, eu consiga cuidar de 5, porque a produtividade aumentou muito. Eu posso pegar projetos que estavam na minha cabeça, como esse livro infantil de finanças, que está na Amazon, né? O nome dele é. Eu vou falar sobre ele quando eu for falar sobre Midjourney, mas até já antecipando, o nome dele é 10 lições de finanças para crianças. Se você jogar na Amazon, você acha. Vou deixar o link nesse vídeo também. Fiz ele em menos de 24 horas. É um projeto que eu sempre quis fazer.
Só que para mim um livro de criança tinha que ter ilustração, e eu como ilustrador sei o quanto demoraria para eu fazer essa ilustração por conta própria, ia demorar muito, eu ia levar um ano para fazer esse livro, que eu fiz em 24 horas. Então é esse nível de aumento de produtividade que está vindo com essas ferramentas. É por isso que você tem que se ligar, porque isso já está permeando todas as áreas, não importa a profissão que você tenha. Alguém vai ter alguma ideia com alguma ferramenta de inteligência artificial que talvez vai te substituir, caso você não saiba usar. O Bruno Perini, que é um cara que eu sigo, que eu gosto muito do conteúdo dele, ele fala lá eu não lembro exatamente a frase, mas é algo assim: tem o homem, a máquina tende a ser melhor do que o homem, mas agora um homem com a máquina tende a ser melhor do que sua máquina. Então é a mesma coisa. Eu sou um ilustrador que desenha no tablet. O diretor de arte lá vai aprender a usar isso aqui, não precisa mais de mim de repente. Mas agora, se eu sou um ilustrador que sabe usar isso aqui e que ainda aprendeu talvez a usar as outras ferramentas, aí esse cara vai precisar de mim, porque agora ele me enxerga como um output, né? Uma máquina de entregar conteúdo sensacional muito rápido, porque eu sei mexer nisso. E às vezes aí ele quer ficar mais focado ainda na parte administrativa. Aí vale a pena ele me ter lá. Só que aí o que acontece? Talvez ele não vai precisar ter mais de 10 ilustradores, talvez só eu ele precise. Então vai ter com certeza aí um desemprego, isso é um fato. Toda vez que a gente tem um avanço de tecnologia muito grande, pessoas que não correm atrás se perdem. Esse é um dos motivos pelo qual estou criando esse podcast, para alertar todos vocês que estão ouvindo. E isso chegou, vai mudar a sociedade, vai mudar a vida de todo mundo. Espero que para melhor. Eu tenho meus receios aí de teorias de conspiração com inteligência artificial, que eu de fato tenho medo. Para quem ainda não viu o filme Megan, ele explica ali um pouquinho os receios, mas eu acho que muita coisa vem para o bem e vale a pena a gente aprender. São as ferramentas do futuro. É a mesma coisa que eu era, sei lá, carroceiro daqueles caras que fazem carroça assim na rua, né, que leva móveis. Veio o carro e eu falei, não, não vou aprender a dirigir carro, cara, vou continuar levando as carroças andando na rua. Enquanto que se eu falasse, cara, se eu aprender a dirigir o carro, eu posso agora fazer 5 viagens, de 10 viagens no dia que eu faria só uma. Eu posso, inclusive, comprar outros carros e botar outras pessoas para trabalhar para mim. E agora eu posso virar. É esse nível de visão que vocês têm que ver. Tá? Essas ferramentas estão vindo para aumentar muito a produtividade. Olhe para a sua área de atuação e veja o que pode ser melhorado. O que tem de tarefa repetitiva, análise de texto, escrever texto, alguma coisa relacionada à imagem, alguma coisa de criação, de criatividade, várias outras ferramentas. Eu até botei aqui esse robozinho como se fosse a deusa Shiva, né, com vários braços aqui, cada um segurando uma coisa, um celular, um pincel, um lápis, porque é mais ou menos isso. A inteligência artificial é como se fosse esse robô e ela pode fazer várias coisas. Então, cada ferramenta tem uma inteligência que foi programada para fazer a atividade que ela se propõe. Então, o ChatGPT é uma inteligência artificial voltada para textos. O Midjourney é uma outra que é voltada para imagens. E assim sucessivamente. Então, hoje a gente tem inteligência. É muito interessante porque é como se fossem os aplicativos do iPhone. Acho que é até uma forma legal de você visualizar a princípio. O iPhone não tem, os smartphones não tem vários aplicativos, cada um tem uma função. Um é uma rede social, um trata imagem, o outro, sei lá, é calculador de caloria, o outro te ensina inglês. É a mesma coisa com inteligência artificial. Estão surgindo várias, uma para cada coisa. Então você tem aqui criar vídeo, você tem aqui aumenta imagem, você tem aqui faz personagem animado, você tem aqui anima foto com voz, você tem aqui clona a voz, que se eu ficar falando lá 10 minutos ela vai aprender minha voz, depois eu posso usar minha voz para fazer textos, para fazer locuções, por exemplo. Você tem ferramentas que criam música, que criam vídeos, é um negócio absurdo. Então eu posso criar vários tipos de conteúdo que antes eu não podia, super rápido e aproveitar que ninguém sabe fazer isso ainda, ou poucas pessoas sabem, porque está no início, pessoal. Por exemplo, eu não encontrei outro podcast que falasse especificamente disso que eu estou falando. Eu encontrei podcasts de inteligência artificial que falam sobre TI, tá? Programação, machine learning, mas de um ponto de vista de profissionais de TI. Agora que fala sobre as ferramentas que estão vindo para o dia a dia, talvez eu seja o primeiro. Eu, pelo menos, não achei, tá? Então, vocês podem ser os inovadores na profissão de vocês também, se vocês aprenderem rápido e entenderem como essas ferramentas podem ajudar. E isso vai fazer uma grande diferença. Vão por mim que é, a mudança está vindo muito forte. E por último, como a gente ganha dinheiro com inteligência artificial? Eu já dei uma pincelada no decorrer desse podcast inteiro, várias formas. Mas eu acho que é uma questão de você. Talvez a forma mais simples de você pensar é o que ela te entrega
e o que você pode fazer com isso. Tá? Tem as formas mais simples de você ganhar, que é você pegando aquele produto bruto que ela te dá e tentando vender ele, prestar algum serviço, né? Então, por exemplo, o chat GPT, ele cria texto. Então, eu posso vender textos, posso vender post, eu posso vender redação, eu posso vender, sabe, pegar aquele produto cru, bruto que ele me entrega e fazer algo com ele. O Midjourney entrega imagens. Então, eu posso vender imagens, eu posso vender pacotes de imagem em alta resolução, eu posso vender imagens para apresentação, eu posso vender personagens para livro. Pega um escritor ali que está fazendo um livro de fantasia e ele precisa dos personagens, eu vou lá e crio os personagens e dou para ele. Várias coisas relacionadas a imagens. Então esse é o primeiro nível, né? É o nível mais simples que muita gente pode fazer e que vai ganhar dinheiro. Aí a gente tem o segundo nível, na minha opinião, que é você, ou seja, né, se esses conteúdos viraram uma espécie de commodity, que qualquer um no futuro vai poder fazer, qualquer um vai chegar no Midjourney e vai escrever um negócio e pegar uma imagem. Qual que é o próximo passo, né? É você beneficiar essa commodity, é você pegar isso daí e transformar num produto mais sofisticado. E aí, para mim, isso vem de você misturar as ferramentas. Então, agora eu já posso, por exemplo, fazer um texto no ChatGPT, imagens no Midjourney, e agora eu criei uma história ilustrada, que eu posso te entregar como uma história em quadrinho. Aí eu posso, talvez, agora pegar uma terceira ferramenta que faz animação e te entregar ela como uma animação curta. Ah, Danilo, pô, mas aí no futuro agora vai ter a máquina que faz a animação, que já entrega a animação pronta. Então eu posso te entregar agora um canal específico com animações de um tema específico que você gosta, porque todo dia eu consigo botar 5 animações lá. Eu quero fazer animações bíblicas, eu quero pegar todas as histórias da Bíblia e transformar em animações, eu quero pegar curiosidades, eu quero pegar, sei lá, dinossauros, eu vou fazer um canal de. Entendeu? Sempre tem próximo passo, né? Então, a primeira forma é você entregar o resultado bruto, entregar texto, entregar imagem. Já dá para ganhar dinheiro com isso, pra caramba por enquanto não é todo mundo que está fazendo. Quando todo mundo estiver fazendo, quem estiver entregando o segundo nível vai ganhar mais. E aí o terceiro nível é quando você começa a pensar em trabalhar com escala e com alta personalização. Então é quando você começa a vender talvez soluções para empresas, serviços para empresas. Sei lá, tem uma agência de publicidade que tem uma equipe, uma agência de ilustração, por exemplo, tá? Um estúdio de ilustração. E aí tem uma equipe lá que produz ilustrações. Eu posso ir lá com ele e vender um treinamento para toda aquela equipe dele por um preço altíssimo, dizendo que a partir de agora aquela equipe inteira dele vai aprender a usar essas ferramentas e vai triplicar, quadriplicar a produtividade dele e a qualidade dele. E aí esse cara vai ganhar muito mais dinheiro, porque ele foi um dos primeiros é, que correu, né, atrás desse tipo de coisa. Se eu sou um desenvolvedor, que eu tenho uma inveja, cara, de quem é desenvolvedor e que entende disso, eu estava até querendo aprender a programar, e eu provavelmente vou em algum momento. É possível que no decorrer desses podcasts vocês vejam uma evolução até como desenvolvedor, porque as pessoas que sabem programar isso aqui e criar a- as, as aplicações vão ser as pessoas que vão ser o que criou o aplicativo do iFood, o que criou o Facebook. Isso vão ser os próximos bilionários. Vão ser as pessoas que vão de fato criar soluções que vão vender para empresas usando inteligência artificial e vão ganhar uma fortuna com isso. Tá? Então esse já é um nível assim bem mais alto. Então se a gente for de uma forma muito geral, simplificada, só para dar uma visão para vocês, você pode trabalhar com a commodity, que é isso que os programas te entregam, cru assim, imagem, texto, e vender isso de alguma forma. Você pode trabalhar com esse produto um pouco mais beneficiado, que é você somar mais de um, somar duas ferramentas, entregar um texto, entregar um vídeo, tem ferramenta que gera música, entregar uma música, entregar um clipe inteiro pronto com inteligência artificial, música, texto, vídeo. E depois você parte para a escala, você parte para outra personalização. Você tem uma empresa que faz isso e que entrega. Você tem agora, você desenvolve produtos específicos, serviços para nichos específicos. Talvez aquele que você conheça, você pode ser uma pessoa que está encabeçando um novo projeto usando inteligência artificial, contrata ali um desenvolvedor e tal, e cria uma solução específica para aquela empresa, que aí vai trabalhar com escala e você vai vender aquela solução por milhões. E isso vai acontecer muito nos próximos anos. Muitas empresas com certeza vão tornar muitos empreendedores desse setor milionários e bilionários, porque as ferramentas, como eu já falei para vocês, se isso aumenta a minha produtividade, pessoa física, agora eu consigo entregar uns conteúdos de altíssima qualidade muito rápido, imagina a produtividade de uma empresa inteira usando isso, ou com uma ferramenta que faça ele poder ou substituir uma equipe inteira, ou entregar com a mesma equipe 5 vezes, 10 vezes mais. Olha a vantagem competitiva que ele ganha, os primeiros que fizerem isso. Então é por isso que eu acho tão importante alertar vocês, e é por isso que talvez vocês estão vendo essa minha empolgação, porque eu estou vendo um mar inexplorado e que parece que as pessoas não estão atentas. Parece que eu estou percebendo isso e ninguém está. Eu falo com meus amigos, a impressão que dá é que eu sou maluco.
Entendeu? Que eu tô falando disso, o pessoal fala, cara, pô, legal, inteligência artificial, bacana, cara. Eu falo, cara, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo. Então é isso que eu estou tentando trazer para cá, para vocês entenderem o que está acontecendo e se moverem. Quem se mover agora, talvez eu esteja falando aqui com vocês, vocês estejam me ouvindo, vocês sejam os futuros milionários, bilionários aí da inteligência artificial, das ferramentas, vocês aprenderam a usar isso de uma forma criativa. Então, galera, esse foi o primeiro capítulo do nosso podcast Papo de IA. Peço para vocês de novo para me seguirem, ativar o sininho. Esse YouTube está bem no inicinho. Se você está vendo esse vídeo no momento que eu coloquei, eu devo ter 50 seguidores. Eu acabei de criar esse YouTube, então se você está vendo ele no momento lá na frente, né, vamos torcer para que tenha dado muito certo. Aí escreva também, né, que deu certo aqui o projeto de inteligência artificial aí nos comentários, mas siga, ative o sininho, porque eu pretendo ser um hub de informações muito legal para vocês, de ferramentas, de resultados. Eu vou trazer os experimentos que eu estou fazendo, o livro que eu escrevi, várias outras coisas, os vídeos que eu estou fazendo, tutoriais. Eu tenho um curso de Midjourney, para quem gostou das imagens aqui, já estou começando um curso gratuito aqui no canal também. Vou ter treinamentos pagos também, então acompanhem, que eu prometo entregar para vocês um conteúdo muito bacana, que vai ajudar muito vocês a navegarem aí nesse mar aí novo de oportunidades da inteligência artificial. Então eu sou Danilo Gato, esse foi o Papo de IA, Papo de Inteligência Artificial, e até o próximo capítulo.